Muito boa tarde, minha rapaziada. Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, fazendo na correria esse vídeo aqui, antes de 1 da tarde. Daqui a pouquinho eu tô partindo lá pro estádio Newton Santos, tá bom, rapaziada? Vou chegar cedo lá, pra encontrar com a minha rapaziada. Vamos assistir ali a Champions, os jogos da Champions League ali do lado de fora do estádio Newton Santos mesmo, porque vamos ter que chegar cedo, minha rapaziada. Horário de pico ali do Rio de Janeiro, porra, hora do rush, ali, 5, 6 da tarde, 6h30, um jogo do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e São Paulo. E não é feriado, não é nada, irmão. Simplesmente, Botafogo optou por fazer esse jogo às 6h30 da tarde. A gente já explicou aqui o motivo disso para vocês. Ou o Botafogo jogava hoje às 6h30, no estádio Newton Santos, dentro da sua casa, com seu gramado, com seu mando de campo adequado, ou então o Botafogo jogaria na quinta-feira sem poder utilizar o estádio Newton Santos, sem poder usar a sua casa, já que a partir desse dia 17 de abril, a partir de amanhã, o estádio Newton Santos vai estar sob posse do Thiaguinho, ele mesmo, pro Tardezinha. E eu vou lá curtir o show do Thiaguinho lá, que é muito bom, é maravilhoso, até pra você que não gosta de pagode, cara, um show espetacular, cara, uma produção absurda, mas enfim, o Botafogo tinha duas opções: jogar em São Januário ou em outro lugar, no horário mais adequado, mas sem o seu estádio, sem o seu mando de campo adequado, ou então jogar no Newton Santos e ferrar um pouquinho a torcida, jogando o jogo pra meia horinha antes, vamos colocar assim, 1 horinha antes, tá legal? Foi a escolha do Botafogo, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Vamos pra cima, rapaziada. Primeiro de tudo, tá? Eu quero falar aqui com vocês, sobre... Pô, essa luz aqui, irmão, caralho. Pô, não tô entendendo, não tô... Agora ficou melhor, né? Mesma merda. Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte. Deixa eu falar com vocês aqui primeiro, que a gente deve, os relacionados, eles saem um pouquinho antes do jogo. Eu tô gravando aqui antes, mas a gente tem a chance aí de ter de volta, 3 jogadores nessa relação desse jogo de hoje, tá? Danilo Barbosa, que se recupera de uma pubalgia, o Jefinho, que estava numa regeneração muscular eterna, e a possibilidade também, que é um pouco mais remota do que a desses dois jogadores, do Nathan Fernandes, tá legal? O Nathan Fernandes, ele pode aí estar sendo relacionado, 2 meses depois da chegada dele ao Botafogo, faltando poucos dias ali para a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, para a estreia do Botafogo na Copa Libertadores contra a Universidade de Chile. O Botafogo, ele teve o Nathan Fernandes ali com um problema muscular, tá legal? O Botafogo pagou caro pelo Nathan e tá na hora, de ter essa possibilidade. É um bom jogador que já tem problemas físicos desde o Grêmio, Vamos torcer para que ele se recupere dessa situação, porque bom jogador ele é, tá legal? Vamos ver o que ele pode produzir pro Botafogo. E agora eu te falo aqui um pouquinho sobre as equipes que vão atuar. Mas antes, rapaziada, temos dica pra vocês. Vocês sabem, rapaziada? A gente aqui é embaixador da KTO. É a parceira oficial aqui dos canais, de todos os canais do Brownie. E além de várias possibilidades que você vai ter nessa semana, é Campeonato Brasileiro, é o UEFA Champions League. Ontem esteve jogaços, Quase que Aston Villa e Borussia chegaram para virar contra Barcelona e Paris Saint-Germain. Nesta quarta vai ter Real Madrid. Será que o Real vai fazer a epopeia contra o Arsenal, rapaziada? E na Europa League, será que o Almada vai classificar o Lyon para a semifinal na quinta-feira? Enfim, o que não falta é jogo. Hoje, inclusive, tem fogão. E além de você poder palpitar nas melhores odds que a KTO, que é muito criativa nisso, traz para você, você também pode entrar na Liga do Milhão. O que é a Liga do Milhão, rapaziada? É um ranking, É tipo um campeonato brasileiro, só que você vai fazer ali com a galera que palpita na KTO. Clica no link, leia o regulamento, clica... E aí você vai, a partir dos seus palpites ali das regras, acumulando pontos. E se você estiver lá no topo, irmão, você pode ganhar mensalmente R$1.000 em free bet e um prêmio no fim do ano anual de R$1 milhão, até R$1 milhão. Já pensou, rapaziada? Enfim, palpite com responsabilidade. O link tá aqui na descrição. Vamos lá, rapaziada. Agora falando um pouquinho sobre a partida entre Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. O Botafogo, ele não perde um jogo pro São Paulo, rapaziada, desde 2020. Desde dezembro de 2020, o Botafogo não perde para o São Paulo, partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o Botafogo já estava ali afundando, no rebaixamento.
A partida foi 4-0 pro São Paulo contra o Botafogo. Marcelo Benevenuto foi expulso, o Hernanes Profeta marcou mó golaço, né? De lá pra cá, até mesmo quando o Botafogo foi rebaixado nas últimas rodadas, o Botafogo venceu o Botafogo venceu o São Paulo por 1-0 num pênalti bizarro que foi dado pelo Braulio da Silva Machado, né? Ainda bem que tá afastado esse árbitro. E eu agora não me lembro, né, cara, que acho que foi o Saulo ou o Diego Loureiro que pegou o pênalti naquela ocasião. Enfim, pouco importa. O fato é que o Botafogo venceu aquele jogo. E aí depois tivemos uma série de partidas 2022, 23, 24. Teve empate, teve vitória do Botafogo no Morumbi, teve vitória do Botafogo convincente no Newton Santos, a última que sacramentou o título do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo ele não perde pro São Paulo já há um tempo, né? Enfim. E agora a gente vai enfrentar um São Paulo que tá desfalcado. Só que mesmo desfalcado, o Botafogo no desempenho tá deixando a desejar. 2 treinadores já estão começando a ser muito cobrados, né? O Renato Paiva no Botafogo e mais ainda o Zubeldia já há um tempo sendo pressionado no São Paulo. Alguma coisa hoje, né? Dependendo, pode mudar para um lado ou para o outro, né? Principalmente se o Botafogo ganhar bem do São Paulo, o Zubeldia pode ser demitido, né? Pode acontecer, não é descartado. Tá legal? O Botafogo ele pode ir a campo com John, Vitinho, Jair, Barbosa, Telles ou Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, e aí aquele quarteto, né, que pode ser Arthur, Savarino, Santiago Rodrigues, Igor Jesus, né? Muito se fala que o Patrick de Paula pode ficar no banco nesse jogo, tá bom? Enfim, eu escalaria o Savarino no meio, colocaria o Matheus ou o Cuiabano na ponta, se o Alex Telles for jogar na lateral esquerda. E é complicado porque o Arthur, cara, ele se comporta mais como um meia do que como um ponta. Então a gente acaba não tendo profundidade pelo lado direito. Isso é um problema, tá? Enfim, agora falando um pouquinho sobre o São Paulo, beleza? O São Paulo que tem alguns desfalques, né? O Luiz Gustavo teve um problema pulmonar, por exemplo. O Pablo Maia se recupera ainda de uma cirurgia. E temos os principais desfalques. Oscar, uma lesão na coxa, e o Lucas com um problema no joelho. Então, os 2 grandes protagonistas do São Paulo não enfrentam o Botafogo, né? Se isso já não é uma prerrogativa para o Botafogo ganhar esse jogo, eu não sei mais o que é. São Paulo deve ir a campo com Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Tá? Na linha de zaga não tem nenhum grande desfalque. Meio campo, né, com Marcos Antônio e Alisson. Tá? Existe ainda uma possibilidade ali de uma alteração do Zubeldia colocar mais um volante. Mas a princípio a gente deve ter um quarteto ofensivo do São Paulo com Luciano, Lucas Ferreira, Ferreirinha e Caleri. Beleza? Luciano jogando ali por trás do atacante é o que pode acontecer, tá bom? E cuidado com o André Silva, que também é muito bom jogador, né? Que deve vir do banco. A arbitragem, Davi de Oliveira Lacerda. Eu honestamente desconheço um pouco o histórico do árbitro. Não é um árbitro tão experiente, né? Rafael da Silva Alves, né, que inclusive foi convocado para o Super Mundial, e o Douglas Pagung são os 2 assistentes. E o VAR é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, horroroso, tá? Cuidado, né, com o VAR, como eu falei sobre o Daniel Nobre Bins, que nos prejudicou no último jogo. Vamos ficar atentos, tá legal? Daqui a pouquinho tô partindo pro estádio Newton Santos, rapaziada. Um beijo, até a próxima e fui.